Olá pessoal, tudo bem? É, então nesta aula aqui nós vamos adentrar a terceira geração romântica e nós temos aqui então um conhecido, um adolescente, né, que no século XIX foi taxado como o melhor poeta romântico. A estreia do Castro Alves na literatura brasileira é uma estreia que se dá dentro de um contexto histórico em que o Brasil ele vivia uma crise, né? Uma crise rural, né? Nós tivemos a crise do café não, desculpa, o café foi na década de 30, a crise do açúcar e ao mesmo tempo a crise do próprio sistema escravocrata, né? E, e o Castro Alves ele é um poeta que vai trazer, né, alguns ecos da Europa. Na época do Castro Alves, né, na segunda metade do século XIX, nós tínhamos na França um autor, né, bem vigorante, que era o Victor Hugo, né? Ele vai escrever bem antes do Castro Alves. Mas o Victor Hugo foi um autor muito famoso entre esses românticos da terceira geração, né? Porque quando nós lemos o Miseráveis do Victor Hugo, você tinha ali, né, todo aquele sentimento de justiça social que permeava algumas vertentes do romantismo, né? E essas denúncias da justiça social, né, da desigualdade social na França, fizeram com que esses poetas, né, brasileiros, principalmente os da terceira geração, começassem a dar voz a essas bandeiras aqui também no Brasil, da forma brasileira. Mas o contexto histórico do Brasil se dá entre um conflito, né, quase que dilacerante entre monarquia e republicanismo, né, com a crise do açúcar e toda aquela questão da Inglaterra já proibindo, né, o tráfico de escravos, toda essa lógica colonial brasileira, esse sistema pautado na questão rural, enquanto a Europa já apontava, né, para a modernidade do século XX, as próprias revoluções industriais, né, permeando a Europa, e o Brasil ainda naquela visão rural, né, que vai durar até a segunda metade do século XX, né? Porque o republicanismo vai se dar, né, com os ideais liberais da França, da Revolução Francesa. Ao mesmo tempo se inicia o movimento abolicionista, né? Um dos grandes líderes do abolicionismo no Brasil é o Joaquim Nabuco, né, que vai escrever um livro chamado O Abolicionismo, né? E tudo isso estava dentro dessas propagações, né, das ideias, né, liberais no Brasil e em grande parte no Ocidente. Esse era o contexto histórico, né? O Castro Alves, então, ele vai ser um poeta do ponto de vista da liberdade, né? Ele vai trazer elementos da primeira geração romântica, mas vai se dar de uma forma realmente nova e original naquilo que tange uma construção de país que até então os românticos, bem, as da segunda geração nós já discutimos, né? Com a depressão você não constrói nada, né? Com a melancolia você não constrói nada. Mas os poetas da primeira fase já apontavam, né? E, e você tinha ali até uma, 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 uma acusação de que esses poetas da primeira fase não pintaram o Brasil como o Brasil era, né? O José de Alencar, que vai ser um dos temas das próximas aulas, o José de Alencar ele era um poeta que um poeta não, né? Um escritor, um romancista que pintou o Brasil de uma forma um tanto que, não digo falsa, mas muito idealizada, né?
esse idealismo que nos puxa até hoje, né? O Castro Alves ele vai morrer com 24 anos. Ele não morreu da mesma forma que os românticos da segunda fase, né? Ele foi caçar e deu um tiro no pé, né? Morreu por causa da gangrena que se originou no pé, né? Então é um poeta original, né? Era um poeta baiano e ele, de certa forma, traduziu todo um sentimento de um Brasil novo, né? Na sua poesia. E as características, né, dessa própria terceira fase, né, que o Castro Alves para mim vai traduzir muito bem. Você tem uma poesia de cunho social, né, que é uma temática voltada para os problemas sociais e políticos do país. Eu acredito que em alguma aula eu já disse que o Brasil tem uma tradição realista, né, na sua arte. A gente vê isso na literatura, a gente vê isso no cinema, a gente vê isso na própria pintura, na música, né? Os poetas da terceira geração romântica, eles eram taxados de condoreiros. Por que condoreiros? É porque o condor é a ave da Cordilheira dos Andes, representava o poeta dessa geração. Assim como essa ave, ele conseguiria ver a realidade de cima, isto é, a partir de um campo de visão mais amplo. E ao mesmo tempo a questão do voo, né? O voo também significa liberdade. Esses poetas eles vão cantar, né, a liberdade. Eles também participavam dos debates sociais, né? Esses poetas estavam atentos aos problemas sociais do país e usavam sua poesia para divulgar suas ideias e críticas, né? A literatura sempre foi uma arte em si engajada, né? Sem fugas da realidade. Então, por mais que o romantismo seja idealista, essa poesia da terceira geração é uma poesia engajada, né? É totalmente oposta à segunda geração que queria fugir da realidade, né? Então o poeta condoreiro encarava a realidade de seu país e buscava combater os problemas sociais. Esses poetas pretendiam atingir um grande número de pessoas, né? Então eles declamavam em teatro, em praças públicas, da janela né, das suas casas. E na forma você tem, por exemplo, o uso de vocativos, exclamações, hipérboles, né? O que são hipérboles? Hipérboles é aquela imagem exagerada, né? De modo a despertar a emoção do leitor, do ouvinte, que dessa forma seria motivado a tomar uma atitude. Era uma literatura de conscientização, né? E um dos temas que também perpassa essa literatura, que não é só o tema social, mas também o tema e nem o tema da liberdade, é o tema também da ironia projetada sobre o amor. E, e acho que até para nós não nos alongamos muito nessa aula, porque o Castro Alves tinha que ser umas 4 aulas, né? Eu vou primeiramente hoje então abordar essa poesia amorosa do Castro Alves. Nós vamos ver aqui como essa poesia ela se diferencia daquele amor, né, mais piegas. E na próxima aula eu vou discutir uma obra específica do Castro Alves, que vai ser a sua obra Os Escravos, né? E nesse livro tem o poema O Navio Negreiro. Mas vamos agora então abordar essa questão do poema em que há uma ironia amorosa. O Adeus de Teresa. A vez primeira que eu fitei Teresa, como as plantas que arrasta a correnteza, a valsa nos levou nos giros seus, e amamos juntos, e depois na sala, adeus, eu disse-lhe a tremer com a fala, e ela corando, murmurou-me, adeus. Uma noite entrabriu-se um reposteiro, e da alcova saiu um cavaleiro, indo beijando uma mulher sem véus. Era eu, era a pálida Teresa. Adeus, lhe disse conservando a presa, e ela entre beijos murmurou-me, adeus. Passaram-se tempos, séculos de delírio, prazeres divinais, gozos do empírio. Mas um dia volvi aos lares meus, partindo disse, voltarei, descansa. Ela chorando mais que uma criança, era em soluços, murmurou-me, adeus.
voltei, era o palácio em festa, e a voz dela e de um homem lá na orquestra preenchiam de amor o azul dos céus. Entrei, ela me olhou branca, surpresa, foi a última vez que eu vi Teresa. E ela quejando murmurou-me, adeus. Bem, esse poema tem um tom dramático, mas não nos iludemos, né? É um poema com um tom dramático, mas é um poema irônico em torno dessa questão do amor. Porque na verdade o que nós tivemos aqui é um amor realmente interrompido, mas o poeta ele denuncia, né, que essa história do amor que os românticos, né, os primeiros românticos tanto celebraram, né, aquele amor, aquela a alma, a alma metade, né? Como é que se fala, né? Então, o outro nasceu para mim, o outro é a minha alma gêmea, a alma metade. Então, nós temos aqui, então, toda uma tem aqui um tom erótico mesmo, né? Então, a vez primeira que eu fitei Teresa, então a primeira estrofe é o encontro, né? Como as plantas que arrastam a correnteza. E aqui nós temos aqui como a natureza, né, ainda ela está presente, né, nesses poemas da primeira geração da primeira geração romântica, e como a terceira geração romântica ela herdou, né, essas imagens, né, de comparação do mundo dos homens com o mundo da natureza, né? Então, a valsa nos levou nos giros seus e amamos juntos, depois na sala, adeus, eu disse já tremeu com a fala, e ela corando, né, esse corando aqui, a vergonha, né, aquele bem, aquela coisa meio purista, né, murmurou-me adeus. E aí uma noite entreabriu-se o reposteiro, né, que na verdade era, o reposteiro é aquele tipo de cortina, né, que fecha o quarto, né? E da alcova saiu um cavaleiro, indo beijando uma mulher sem véus. Era eu, era a Padre da Teresa. Então aqui você tem um elemento erótico, né? E, e esse adeus que é pra mim uma coisa muito engraçada, né? E adeus, lhe disse conservando a presa. Não sei se vocês percebem a ironia aqui. Ele tá se despedindo, mas ele não larga ela, né? E ela também não se deixa largar. E ela entre beijos murmurou-me, meu adeus, né? É, passaram-se tempos, séculos de delírio, e aqui nós temos a hipérbole, né? Séculos de delírio. Ninguém vive séculos, né? Mas esses séculos é realmente para demonstrar o exagero, né? Aquela coisa bem forçada. Prazeres divinais, gozos do Império, né? Império é um local da mitologia grega. Mas um dia volvi aos ares meus, partindo disse, voltarei, descansa. E ela chorando mais que uma criança, e ela em soluço murmurou, meu Deus. Então a despedida, e aqui essa estrofe aqui pontua, né, aquela questão do amor que vai, né, do amor, do elo, da união entre os dois que nada vai destruir, né? E aí um dia ele volta, né? Quando voltei, era o palácio em festa, e a voz dela e de um homem lá na orquestra preenchiam de amor os dos céus. Na verdade ela estava casando, né? Entrei, ela me olhou branca, surpresa. Foi a última vez que eu vi Teresa. Ela estava casando com outro. E ela queijando. E esse aquejar não se sabe se ela estava queijando de vergonha, se ela estava queijando de preocupação, ou se ela ainda o amava. Mas ela murmurou-me adeus. Então é um poema que parece trágico, parece dramático, mas na verdade é um poema totalmente irônico, né? É uma denúncia, né, daquela visão dos primeiros poetas românticos, né, que o amor, aquela visão do amor para sempre, né? De que tudo, o amor ele supera tudo. E na verdade, o Castro Alves aqui já dá essa questão da modernidade, né? E na modernidade nem o próprio amor ele é capaz de permanecer. Ixi, não vou. Queria voltar no Winter aqui. Ai, ai. Desculpa, pessoal. Já tá tarde da noite já tô meio bambo, mas é isso, tá? Deixo aqui um abraço a vocês, um abraço à família de vocês, se cuidem e lave as mãos. Abraços!